noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus esteja com todos nós nessa noite. É com grande alegria que nós, neste momento, vamos cultuar o Senhor, reconhecer a grandeza do nosso Deus, o nosso Pai amado, reconhecer que Ele é o Deus vivo das nossas vidas. Eu convido você para que abaixe a sua cabeça, tenha um momento de oração, um momento de intimidade com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza sobre as nossas vidas. Nossa gratidão ao Senhor, porque nos tiraste da escuridão e nos trouxe para a tua verdadeira luz. A nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos livrou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a vida eterna. Ó Deus, nós agora queremos purificar o nosso coração, nos achegarmos ao Senhor e declarar, Senhor Deus, que somos totalmente dependentes das tuas mãos. Carecemos, Senhor Deus, das tuas misericórdias. Ó Deus, toma a direção deste culto. Abençoe nessa noite as vidas que aqui estão. Abençoe a cada família aqui representada, aos que nos assistem pela internet, que o Senhor possa guardar o coração de cada um e que possamos estar sujeitos à vontade do Senhor. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? E essa palavra possa servir de estímulo aos irmãos, à igreja. O que Tiago está dizendo para nós aqui é que nós devemos nos achegar a Deus. Isso é relacionamento. Ter um relacionamento digno com o Senhor, estar debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. É isso que Ele nos ensina, que nós devemos achegar a Deus. E tenha certeza que nós, tendo esta postura, eu tenho certeza que o diabo fugirá de vós, e as bênçãos do Senhor estará sobre cada um de nós. Porque quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele exalta a nossa vida. Amém? Que nós possamos nessa noite louvar o nosso Deus, confessar a Deus que somos totalmente dependentes dEle, que somos o teu povo. Por isso, nós neste momento iremos louvar o nosso Deus. Nos coloquemos de pé. Este é o momento da adoração, onde nós queremos
Vamos com alegria louvar a Deus. Ele que é o Deus das nossas vidas. Ele é que é nosso Pai. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Cante conosco. É bom adorar ao Senhor, não é, irmãos? Como é bom estar na presença de Deus, reconhecer que Deus, Ele é grandioso sobre as nossas vidas. Deus é grande. E os adoradores estão aqui nessa noite para adorar, para reconhecer a grandeza do Senhor. Aleluia.
hinos de louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza, porque Ele é o meu, o seu, Ele é o nosso amado. Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza, aquele que está conosco a todo momento. Não tema, tenha bom ânimo, como nós estudamos hoje de manhã. Encorajai-vos uns aos outros, para que possamos prosseguir neste caminho rumo ao Senhor. Cantemos. És minha rocha,
Eu acho que nós devemos declarar todos os dias: Santo, 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 Tu és o nosso Deus, nosso Pai amado. Em Tua presença, Senhor, eu quero estar sempre. E eu quero sair desse deserto. Às vezes nós nos encontramos num deserto. Como eu já disse muitas vezes para os irmãos, que o deserto ele é caótico. Durante o dia é muito calor, à noite é gelado. E a nossa alma, às vezes, quando ela se encontra no deserto, nós sofremos. Mas tenha certeza que Deus vai mostrar o caminho para você nessa noite. Deus vai tirar você do deserto. No momento em que você louvar e ouvir a palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada, em nome de Jesus. Aleluia. Pedras em pães para provar que no deserto
Senhor cuida de nós. Vamos esse momento de nós adorarmos o nosso Deus, comprometendo-se com a obra do Senhor. Trazer no altar do Senhor as nossas ofertas é comprometer-se com o reino de Deus. Se nós estamos querendo que o reino do Senhor seja implantado logo, nós temos que contribuir para o reino de Deus, para que haja na casa do Senhor mantimentos, para que haja conforto para os irmãos e que o reino de Deus possa ser abençoado pela sua oferta e pela sua gratidão ao Senhor. E essa é uma prática da igreja. As pessoas que nos visitam não se sintam constrangidos, mas se o seu coração assim desejar ofertar ao Senhor, Deus o abençoe. Eu me chego a ti.
Pai, nossa adoração ao Senhor, queremos fazer, Senhor Deus. Queremos neste momento, Senhor Deus, agradecer ao Senhor, que pelas vidas que neste momento fizeram esse gesto de amor e de comprometimento com a Tua obra. Abençoe as vidas que puderam trazer até o gasofilácio, Senhor Deus, a Tua oferta de amor para o crescimento do Teu reino. Deus, toma a direção deste culto, porque nós estamos fazendo esse culto, estamos prestando esse culto ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecer que para o Senhor toda honra e toda glória, porque Tu és santo, santo, santo. Em Tuas mãos, Senhor Deus, colocamos as nossas vidas, todas as famílias aqui representadas, colocamos as pessoas que estão conosco nessa noite, nos visitando. Colocamos em Tuas mãos, Senhor Deus, o pregador dessa noite, que irá falar aos nossos corações o que o Senhor quer falar para as nossas vidas. Fique conosco, Deus. Toma a direção deste culto. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A palavra está nesse momento com a irmã Diana. Boa noite, irmãos. Gostaria de chamar aqui à frente a Neide e a Tayara. E conforme a gente tem feito todos os domingos, né? Ou melhor, todos os meses, no último domingo do mês, nós fazemos a homenagem aos aniversariantes do mês. Gostaria também de chamar aqui à frente todos os aniversariantes do mês de fevereiro, que estão aqui presentes. Fizeram aniversário esse mês? Ninguém? A irmã Helena, né? Você também? Ah, tá. E gostaria de deixar aqui para os irmãos um versículo que se encontra Salmo 90, capítulo 90, versículo 12. Estão todos aqui? Mais alguém? O mês ainda não terminou, então quem ainda vai completar até o dia 28? Vanessinha? A Silvana também não está aí? Vou deixar aqui para vocês o Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Que essa seja a nossa oração, que Deus possa acrescentar a cada um de vocês anos de vida, paz e muita sabedoria, né, em todas as áreas da vida. E hoje nós temos aqui a presença do nosso ilustre pastor Carlos, que é da igreja de Alfenas. Gostaria de chamar o pastor para que estivesse orando pelos aniversariantes. Sei que o pastor tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Amém, é uma grande honra. Boa noite, amados. Eu estive com o pastor de vocês ontem e eu disse para ele que estaria cultuando junto com vocês hoje aqui. Eu sei que ele está em Soledade de Minas, eu só não sei se ele ficou feliz com a ideia de eu estar cultuando aqui com vocês. Eu acredito que sim, pastor Marcelo é uma bênção, né? Um abraço meu da Primeira Igreja Batista de Alfenas, onde estou pastor, não sei até quando, né? Até quando Deus quiser. Parabéns pela igreja. Acho que é a primeira vez que eu entro aqui no salão para participar de um culto. Muito bonito o tempo, parabéns, maravilhosa música. Isso encanta o coração da gente. São momentos maravilhosos que a gente tem que ter, né? É a essência da adoração. Isso é maravilhoso, eu estou feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, agradecê-lo
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos permite acordar de manhã, respirar o ar maravilhoso que é presente do Senhor na nossa vida. O Senhor nos conduz mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdes, e quando necessário ainda nos faz descansar à sombra do Senhor próprio. Então, Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos por momentos tão maravilhosos, tão preciosos como esse, de estarmos na tua presença, adorando o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a adoração e louvor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por este momento, por esse grupo que está aqui à frente no altar. Peço ao Senhor que direcione a eles as tuas bênçãos, que faça jorrar de forma sobrenatural sobre a vida deste grupo e desta igreja, para que eles tenham sempre bom ânimo para continuarem louvando, adorando, bendizendo o teu nome. Seja com eles, ó Pai, em todo tempo é a nossa adoração através desta oração em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui à frente o nosso irmão Nivaldo, que estará trazendo a mensagem do Senhor nessa noite para os irmãos. Nós queremos pedir ao pastor Carlos que leve o nosso abraço à nossa irmã de Alfenas, a nossa igreja irmã de Alfenas, e que se sinta à vontade, pastor, que Deus abençoe o seu ministério. Peço à igreja que abaixe sua cabeça. Nós estamos a orar pelo nosso irmão, pedir a direção do Espírito Santo do Senhor. Oremos. Pai amado que habita nos altos céus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, entregando neste momento nosso irmão Nivaldo, que estará sendo um instrumento para transmitir a Tua palavra. Ó Deus, seja com ele nessa noite, que a palavra que ora ele irá ministrar possa preencher os nossos corações da verdade, da justiça do nosso Deus amado. Abençoe o nosso irmão e que o Espírito Santo do Senhor esteja com ele nessa noite, abençoando, trazendo a ele o discernimento e a vontade de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Alô, som. Boa noite. Então aí, como já foi dito, pastor Marcelo não se encontra, né? E deixou sob minha responsabilidade trazer a mensagem aos irmãos essa noite. Então é uma extrema responsabilidade, porque afinal, né, estamos tratando daquilo que a gente julga ser mais importante para nós, né? Mas desde que tudo que for dito aqui esteja fundamentado na palavra de Deus, isso é o que mais importa. Então que Deus nos ajude, me ajude a dizer somente aquilo que esteja dentro da sua vontade, e que nós possamos compreender o que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Uma das maiores dificuldades que eu tenho, né, é com relação ao tempo de mensagem. Eu estou acostumado com a escola dominical, né, que tem uma outra dinâmica. Então, às vezes a gente fica preocupado como é que a gente vai lidar com essa questão aqui. Mas quando a gente está no banco aí sentado, né, às vezes ultrapassando muito tempo ou diminuindo muito tempo da mensagem, como a gente está muito acostumado a um determinado tempo, às vezes a gente sente um pouco
diferente, né, a dinâmica do culto, mas o mais importante aqui é que os irmãos consigam compreender a mensagem e que ela possa falar aos corações dos irmãos, assim como já tem falado a mim nesses dias aí de preparação. Amém? O texto que eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí se encontra em 2 Timóteo 3, de 3:14 até 4:5. Os irmãos podem acompanhar a leitura aí. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até 4:5. Segundo Timóteo 3, 14 até 4:5. E a palavra de Deus diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, repetindo, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, até o versículo 5. Então, pois bem, irmãos, a palavra de Deus é um dos meios pelos quais Deus se revelou ao homem. Então, além da palavra de Deus, a própria Bíblia menciona a natureza e a maior revelação veio por meio de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus é um dos meios pelas quais Deus se revela ao homem. A mensagem de hoje tem o objetivo de nos alertar a respeito do nível de confiança e fidelidade que depositamos na sua palavra e também a necessidade de nos mantermos firmes e perseverantes. No entanto, por mais fiel que você possa acreditar ser na palavra de Deus, pode ser que você esteja enganado em alguns pontos, ou em muitos pontos. Então, a palavra de Deus é um instrumento pela qual nós devemos nos empenhar em conhecer, porque ela revela Deus e revela a sua vontade. Mas pode ser que você esteja enganado em alguns pontos, ou até em muitos pontos. Em relação à fidelidade à palavra de Deus, podemos destacar alguns tipos de pessoas. Em relação à fidelidade e à confiança na palavra de Deus, nós podemos destacar dois tipos de pessoas, alguns tipos de pessoas. Então prestem atenção aí para ver em qual delas o irmão se enquadra.
aqueles que assumidamente não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus e dizem abertamente não crerem, não querem saber dela, não querem cumprir nenhuma letra sequer da sua palavra. Também temos aqueles que dizem crer, mas fazem uma má interpretação ou uma interpretação equivocada por ter um conhecimento superficial ou estarem num meio nada favorável ao estudo da palavra, ou muitas vezes é má intenção mesmo, né? Então tem aqueles também, como eu acabei de ler aqui, que fazem uma interpretação muito equivocada, né? Muitas vezes por ter um conhecimento muito superficial, ou estarem no meio onde a palavra é pregada de uma forma totalmente distorcida, ou muitas vezes ele age por má fé mesmo, distorce a palavra por má fé. Existem também aqueles que creem, estão num ambiente totalmente favorável ao estudo da palavra, mas insistem em distorcer ou negligenciar determinados pontos, muito provavelmente para se beneficiar. Ou seja, não se submetem totalmente ao que a palavra de Deus orienta. Tapam os olhos e os ouvidos para determinados pontos, né? Estão num ambiente totalmente favorável, ouvem tudo aquilo que precisam ouvir, mas em certos pontos ela finge ou faz de conta que não é com ela, apesar de estar ouvindo perfeitamente aquilo que Deus quer lhe falar. Existe esse grupo também. Mas também existem aqueles que creem, buscam constantemente conhecê-la e se submetem ao que ela orienta. Ou seja, se submetem totalmente à vontade de Deus. Existe esse grupo também, de pessoas que estão totalmente dispostas a obedecer o que a palavra de Deus orienta. E é muito provável que você, nessa noite, irá dizer que se encontra no último grupo. Este é o ideal aqui para o nosso meio. É muito provável que você se encontra, pense estar dentro desse último grupo que eu mencionei. Muitas vezes fazemos uma autoavaliação, onde equivocadamente, muitas vezes, nos colocamos perfeitamente dentro da vontade de Deus e, no fundo dos nossos corações, ou lá no fundo da nossa mente, sabemos que não. Mas fazemos de conta que tudo está muito bem, né? A questão é, será que você realmente tem procurado conhecer a Deus e a sua vontade por meio da sua palavra? Tem procurado? Tem buscado fazer isso? Conhecer a Deus e conhecer a sua vontade por meio da sua palavra? Tem procurado fazer isso? Uma outra pergunta. Você tem dado crédito a tudo aquilo que você já conhece da palavra de Deus e tem se submetido a ela em todas as orientações? Uma pergunta para cada um de nós responder, né? Um grande problema é a gente achar que a palavra de Deus só chama a atenção do irmão que está ao lado, nunca da gente, né? É um erro que precisamos corrigir em nossas vidas, né? Então pratique o seguinte exercício. A palavra de Deus sempre está falando comigo, sempre, em qualquer situação. Mesmo que você pareça estar fazendo a coisa certa, concentre-se na seguinte questão: a palavra de Deus está falando comigo
e não com o meu irmão que está ao lado. Em relação a nós, podem ocorrer dois problemas. Por negligenciar o conhecimento da palavra de Deus, podemos ser levados também por falsas doutrinas. Então, um outro problema aí que a gente pode enfrentar. Muitas vezes negligenciamos o conhecimento da palavra de Deus e aí, principalmente no mundo de hoje, com a facilidade de comunicação, podemos ser levados por falsas doutrinas. Por negligenciar, muitas vezes, isso pode acontecer e tem acontecido em nosso meio. Segunda coisa que pode acontecer é procurar distorcer a palavra de Deus para fazer com que nossa vontade prevaleça. Isso pode acontecer em questões que podem ser apenas do nosso conhecimento. Questões muito discretas, que ninguém aqui pode perceber. Questões estão lá no fundo do nosso coração, ou lá dentro do nosso quarto, ou dentro do nosso trabalho, e nós procuramos encaixar a palavra de Deus em questões que nós mesmos decidimos estarem corretas. Forçamos uma adequação. O que pode fazer parecer que estamos bem com Deus, Então é comum nós encontrarmos pessoas, irmãos, que em pontos muito claros dentro da palavra de Deus, eles estão desviados. No entanto, com pouco tempo de conversa, o irmão vai dizer que está bem com Deus e ele não tem nada para corrigir em suas vidas. Isso é muito comum acontecer. Em questões muito claras, em orientações bíblicas muito claras. Um exemplo bem simples é congregar. Facilmente, dentro da nossa igreja, você vai encontrar aqueles que defendem a não necessidade de congregar. Facilmente. No entanto, até mesmo na escola dominical hoje, foi mencionado o texto lá em Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é o costume de muitos. Mas você vai encontrar com muita facilidade aqueles que defendem ao contrário. Muita facilidade. Pessoas que há meses não aparecem, mas ele vai dizer que está tudo ocorrendo perfeitamente dentro do relacionamento dele com Deus. Em questões muito claras. Há poucos dias atrás aí, se não me engano, na aula retrasada da escola dominical, uma frase me marcou bastante, que foi a seguinte: se você é verdadeiramente um discípulo de Cristo, você estará envolvido em sua obra. O verdadeiro discípulo de Cristo se envolve na obra. E, como eu sempre digo, menciono isso muitas vezes na escola dominical, não tem coisa mais fácil que sentar no banco de uma igreja. No entanto, nem isso muitos estão conseguindo fazer. Mas se você conversar com eles, eles vão dizer: estou bem, estou bem, estou bem. Em orientações tão claras que a palavra de Deus nos traz. Isso por quê? Porque pegam a palavra de Deus ou, por conclusões próprias, fazem as adequações necessárias. O objetivo do texto de 2 Timóteo, ele se refere a uma necessidade que Paulo apresenta a seu discípulo
e colaborador Timóteo em ter de se manter fiel à palavra em tempos difíceis. Então, a carta a Timóteo foi escrita com este propósito: orientar o discípulo e colaborador Timóteo, do apóstolo Paulo, a se manter fiel à palavra em tempos difíceis. Então, Timóteo foi um jovem líder na igreja primitiva, e na ocasião desta segunda carta, ele se encontrava em Éfeso. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo tanto por razões pessoais, como também por causa de sua preocupação com as igrejas. Paulo se encontrava preso, estava isolado na prisão e se sentia abandonado, certo de que em breve morreria. Nessa situação, o apóstolo desejava que Timóteo, por quem sentia uma afeição especial, fosse ao encontro dele o mais breve possível. Por outro lado, Paulo estava preocupado com a rapidez, prestem atenção, com que a heresia e o partidarismo haviam crescido nas igrejas e percebeu que uma cruel perseguição estava para acontecer. Ele usa a carta como última oportunidade para exortar Timóteo e outros ministros a serem fiéis na pregação, a confiar nas autoridades das Escrituras, a se opor às falsas doutrinas e aos mestres ritualistas e a promover a genuína bondade entre as igrejas. Então essa é a razão pela qual Paulo escreve a Timóteo. Então os irmãos podem perceber aqui que Paulo faz um alerta a Timóteo para que ele possa se manter firme às Escrituras, porque tempos difíceis estavam por vir. Além disso, muitas heresias e falsos mestres haviam se levantado desde lá do começo da primeira igreja, desde quando a igreja começou a nascer. Então, problemas de falsos mestres e heresias existem na igreja desde seu início. E a orientação aqui para que Timóteo estivesse preparado biblicamente para combater essas falsas doutrinas, esses falsos mestres e toda a heresia que rondava a igreja desde o seu nascimento. Felizmente, coloquei entre aspas aqui, tá? Tudo que foi vivido por Timóteo e que fez com que o apóstolo Paulo o alertasse, não nos preocupa mais. Não nos preocupa mais. Estamos vivendo um tempo em que as dificuldades em relação ao Evangelho não existem mais. Tudo que Paulo traz como conselho e ensino a Timóteo, hoje tem mais um caráter histórico. Não temos visto falsos mestres se levantarem, não temos visto. Não temos presenciado uma sociedade cheia de problemas e que se afasta de Deus. Não temos visto cristãos darem ouvidos a falsas doutrinas. E muitas vezes formarem, como eu disse anteriormente aqui, o seu próprio evangelho, adequam a Bíblia às suas vontades, isso não existe mais. Criarem suas próprias regras e suas próprias igrejas, isso também não existe, felizmente. Correto? Errado. Parece que Paulo está escrevendo justamente para o nosso tempo. E as mesmas necessidades que Timóteo tinham, nós também temos até hoje. As dificuldades são as mesmas. As heresias são pregadas constantemente.
cristãos tapando os ouvidos e os olhos para que a palavra de Deus tenha a dizer, está no nosso meio. E o alerta vale para nós hoje, assim como valeu para Timóteo desde o início da igreja. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo profetizou também, nós não lemos, no capítulo 3, está distante dos nossos dias. Por isso, podemos ficar despreocupados em nos mantermos fiéis à palavra de Deus. No capítulo 3, Paulo traz uma série de alerta à igreja. Eu até gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 3 de 2 Timóteo. O que diz a palavra de Deus? O que o apóstolo Paulo estava profetizando. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Isso não existe. Existe? Homens egoístas? Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais. Não faz parte dos nossos dias, faz? Ingratos, ímpios, sem amor pela família. Existe isso hoje? Existe. Irreconciliáveis, caluniadores. Na internet vemos calúnia? Vemos? Quase nada, né? Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Então olha o que Paulo diz no capítulo 3. Como eu disse aqui, não precisamos nos preocupar. Isso não faz parte do nosso tempo. Correto? Errado. Parece que cada dia piora mais, né? Essa é a nossa realidade. Portanto, mais do que nunca, precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Quais perigos que a igreja enfrenta hoje? Quais perigos você enfrenta hoje? Então, como eu disse no início, existe uma necessidade de nos mantermos vigilantes e fiéis à palavra de Deus. O perigo ele pode vir de diversas formas. Podemos enfrentar perigos na sociedade, dentro da igreja e até mesmo dentro de nós. Até mesmo dentro de nós. Na sociedade, o que ela tem proposto que nos leva a nos afastarmos dos caminhos do Senhor? O que ela tem proposto? E o que você, não é a igreja não, você, né? Como eu disse, pare de pensar que o pecador está do seu lado. Pense sobre a sua condição. O que a sociedade tem proposto e que você tem aceitado. Na igreja, o que tem acontecido dentro das igrejas que tem levado muitos ao engano. A igreja evangélica tem enfrentado problemas hoje? Falsos líderes têm se levantado? Em quem você tem buscado resposta para as áreas da sua vida? No coach, né, como foi dito na escola dominical hoje, no coach da internet, ou tem buscado respostas na palavra de Deus? Quem é que tem dirigido a sua vida? Onde é que você tem procurado respostas para todas as áreas de sua vida? E também dentro do seu coração.
existe algo que tem silenciosamente, ou não, né? Às vezes nem silenciosamente, te afastado dos caminhos do Senhor? Existe algo dentro do seu coração que você tem alimentado, que tem te feito afastar da vontade de Deus? E que muitas vezes só você conhece, e Deus, né, obviamente, e que você tenta camuflar de todas as formas? Às vezes, pode parecer que seja algo silencioso e discreto, mas muitas vezes, da forma como caminhamos hoje, está tão escancarado que você, por tanto acreditar naquela mentira, pensa que está passando despercebido. Isso que pode estar acontecendo com você. Como eu disse, questões tão fáceis de identificar, as pessoas insistem em negar. Como eu disse aqui, a necessidade de congregar, para muitos é uma besteira. Mesmo que a orientação seja tão direta e objetiva, ainda tentam argumentar a favor. Imagine questões que você consegue discretamente alimentar em seu coração, no seu quarto, no seu trabalho. Então o perigo pode vir da sociedade, pode vir das falsas igrejas por aí, dos falsos líderes, dos falsos pregadores, e também pode estar sendo alimentada dentro do seu coração. Portanto, esqueça as inclinações do seu coração, esqueça a qualidade do discurso do coach da internet, esqueça o que a sociedade tem proposto. Procure sempre responder dentro da palavra de Deus. Esse último que eu disse talvez seja o mais perigoso, tirarmos nossas próprias conclusões a respeito do que precisamos fazer. Acreditar por dar ouvidos a falsos mestres ou satisfazer nossas vontades, estar fazendo a coisa certa ou camuflando nossos erros. Podemos estar alimentando em nossos corações um falso relacionamento com Deus. A pessoa acredita tanto, ela repete tanto uma mentira no seu coração, na sua mente, que ela passa a acreditar que o seu relacionamento com Deus está indo bem. Como você está com Deus? Estou indo bem. Apesar de muitas vezes estar há anos sem orar, sem ler a palavra de Deus, sem estar em comunhão, fazendo tudo que a sociedade propõe, ele diz abertamente que o seu relacionamento com Deus está bem. Uma forma simples, como eu já mencionei antes, de sabermos se você está bem com Deus, como estudamos na escola bíblica, é que o verdadeiro discípulo de Cristo se envolve com a sua obra. Este é um sinal, né? E como eu sempre digo, não existe nada mais fácil que sentar num banco de uma igreja. No entanto, nem isso muitos estão conseguindo fazer. Mas se você abordá-lo, ele vai dizer que está bem dentro do seu relacionamento com Deus. Procure resposta na palavra de Deus. Este é o caminho. A questão, meus irmãos, é que precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus, seja qual for a situação. A nossa preocupação deveria ser a seguinte. Preciso me manter fiel nos tempos fáceis e nas questões fáceis. E pedir para Deus me livrar das provações, pois diante de grandes dificuldades, né? Porque estamos vivendo relativamente um tempo fácil,
de se pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Muitas vezes passamos anos dentro de nossas vidas desfrutando de uma calmaria. E nesses tempos fáceis, né, deveria ser o momento mais fácil, né, uma redundância aqui, né, de estarmos fiéis, seguindo aquilo que Deus propõe. No entanto, nem isso muitas vezes conseguimos fazer, né? Temos tudo para fazer a coisa certa, mas escolhemos fazer a coisa errada. Imagina se a aprovação vier, né? Na ocasião da carta aqui que eu li, onde Paulo prevê que a igreja passaria por uma grande perseguição, eu acredito que os irmãos saibam bastante sobre o que aconteceu logo após, pouco tempo depois dele escrever a Timóteo. Um fato que sempre me chamou a atenção foi o fato de cristãos serem pendurados em postes para serem queimados nas ruas, para que as ruas fossem iluminadas, por exemplo. Então, uma situação bem difícil, né? Como é que o irmão reagiria diante de uma grande dificuldade como essa? Se dentro da sua comodidade você tem fraquejado tanto, imagina dentro de uma grande dificuldade. Como seria? Então, é preciso que nós imploremos a Deus para que Ele nos livre de grandes provações, porque dentro de momentos fáceis temos sido tão falhos. Imagine se a provação vier, né? Mas Paulo orienta Timóteo: se mantenha firme na palavra, porque momentos difíceis, na ocasião ele estava prevendo que viriam, mas para nós eles podem vir, assim como Timóteo e a igreja primitiva viveu naquele tempo. O tempo difícil pode vir. Você está preparado para isso? Precisamos ser fiéis a Deus, nos submetendo a Ele em qualquer circunstância, momentos fáceis ou difíceis, buscando por meio de Sua palavra conhecer a Sua vontade. É a palavra de Deus a que vai nos responder. Estamos com os ouvidos abertos ao que a Sua palavra tem a nos ensinar? Você tem aberto seus ouvidos para ouvir o que Deus tem a te dizer? Essa tem sido a sua prática? O texto diz que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para o ensino, a palavra de Deus é fonte de conhecimento necessária para que possamos conhecer nosso Deus e o seu plano de salvação. É por meio do ensino que um homem pode vir a conhecer a Cristo. Não podemos acreditar que exista outro meio que possa nos levar à salvação. Não podemos criar o nosso próprio evangelho. Não podemos aceitar as propostas que têm sido feitas pelos falsos mestres por aí. Infelizmente, muitos têm dado ouvidos a interpretações de falsos líderes ou interpretações próprias e trilhado um caminho que leva ao engano. Ser fiel à mentira vai te levar à condenação, mesmo que essa mentira seja fruto do seu coração. Não adianta. Não adianta ser a pessoa mais fiel do mundo a uma mentira. Isso vai te levar à condenação. É preciso que você seja fiel à palavra de Deus. Até mesmo em afirmações diretas e claras, muitos têm preferido não dar crédito à palavra de Deus. E isso está espalhado por aí em diversas áreas.
Há pouco tempo atrás estava vendo a respeito de um cientista cristão, né, criacionista, falando a respeito da criação do mundo, né? E a gente tenta desmerecer o que a palavra de Deus diz claramente. Por quê? Porque todos estão dizendo. Nas escolas é ensinado assim: teoria do Big Bang, teoria da evolução. E nós muitas vezes queremos encaixar a palavra de Deus dentro de teorias criadas pelo homem, né? Damos mais ouvidos à ciência do que a palavra de Deus tem a nos dizer, né? Felizmente, né, ano passado, se eu não me engano, um telescópio foi lançado, James Webb, e tem demonstrado que a teoria do Big Bang possui grandes erros, né? Galáxias estão onde não deveriam estar, segundo a teoria do Big Bang, que é ensinada como verdade. No entanto, temos dado ouvido à ciência, por exemplo, tentando enquadrar a palavra de Deus, aquilo que ela diz claramente, naquilo que a sociedade tem proposto. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo, né? E segundo estudos aí, não poderia ser mais do que 8.000 anos, 6.000 anos aproximadamente. Não bilhões de anos, como tem sido proposto, como algumas teorias. E aí os cientistas estão coçando a cabeça para descobrir como é que eles vão justificar isso. Repreensão. A Bíblia é instrumento de repreensão. É por meio dela que seremos advertidos. Você será advertido, repreendido pela palavra de Deus. Se prepare, né? E isso, né, precisa ser feito e vai ser feito. Não podemos acreditar que, como faz parte, né, da mentalidade moderna, que a repreensão bíblica é uma invasão de privacidade. A mentalidade moderna tem proposto isso, né? Nem mesmo apresentando por meio da palavra de Deus seus erros, a pessoa não aceita. Ela julga isso como invasão de privacidade. Quem é você para julgar? Já estudamos isso aqui, né, na escola dominical. A palavra de Deus deve ser usada para repreender. E você será repreendido por ela. Caso contrário, que outro meio seria usado para nos advertir a respeito de nossos erros? Qual seria o outro meio se não fosse a palavra de Deus? Para correção, é por meio da palavra de Deus que conhecemos o caminho que deve ser seguido e promover correções em nossas vidas. Ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Isso tudo, meus irmãos, para que estejamos preparados para toda boa obra, para que tenhamos uma vida aprovada por Deus. Só assim teremos uma vida aprovada por Deus, se submetermos à sua palavra. Para que estejamos preparados a tempo e fora de tempo, para que estejamos preparados a tempo, para o tempo, como diz o texto, né? Para que estejamos preparados para o tempo, como diz o texto. Então prestem atenção para ver se isso faz parte da nossa realidade. O que diz o texto? Em que não suportarão a sã doutrina. Faz parte do nosso tempo? Aqueles que não suportam ouvir sobre a palavra de Deus, correções, repreensões, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Faz parte da nossa realidade?
Você tem cometido esse erro, a dar ouvido àquilo que promove coceira nos seus ouvidos? A palavra de Deus é apta para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Não as coceirinhas no ouvido que você tem encontrado por aí. Mas felizmente, não é parte da nossa realidade. Falsos mestres têm se levantado, promovendo coceirinhas nos ouvidos? Obviamente, A palavra de Deus precisa estar guiando nossas vidas em todas as situações. A palavra de Deus não é a sociedade, não são líderes, não é o seu coração, é a palavra de Deus. Não é por acaso que vemos pessoas que muitas vezes, se colocam como cristãs, terminando muito mal seus dias. Onde erraram, O que aconteceu? Muito provavelmente passaram seus dias tapando seus ouvidos para o que a palavra de Deus lhes ensinava. Comumente encontramos pessoas, que por muitos anos se colocaram como cristãs, mas terminam muito mal seus dias, das mais diversas formas. Onde erraram, Porque chegaram na situação em que chegaram. Seria porque taparam os ouvidos para tudo aquilo que ele passou a vida ouvindo? E o que a palavra de Deus tinha para lhe ensinar? Que nós não possamos cometer esses erros, Sempre procure resposta na palavra de Deus, para tudo que você faz. Tudo, exatamente tudo. Até na roupa que você vai comprar para vestir. Você precisa encontrar resposta na palavra de Deus. Que possamos, meus irmãos, ser fiéis à palavra de Deus a tempo e fora de tempo, como diz o texto. E que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis. Amém? Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Nivaldo, que muito gentilmente trouxe a palavra do Senhor. Eu quero só dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho alguns livros de devocional. Se algum irmão ainda não recebeu, se tem o desejo de ter esse livro, eu tenho alguns aqui ainda. Se você desejar, pode me procurar depois do culto. Ok, irmãos? O custo é 0. É de graça, tá? Isso serve para a nossa oração matinal. Todos os dias tem uma devocional. Foi gentilmente cedido por um irmão, que todos os anos eles fornecem esse livro para nós. Amém? Eu quero chamar aqui à frente o pastor Carlos. Nós agradecemos ao pastor pela sua visita, que esteja sempre presente aqui, quando for possível, Sei que o senhor tem a sua igreja para cuidar, mas quando passar por campanha, faça-nos uma visita, que o senhor possa impetrar a bênção pastoral. Eu quero agradecer à igreja, aos irmãos, pela maravilhosa recepção. Eu já conheci algumas pessoas aqui. O pastor Marcelo, na época em que eu tomei posse, acho que vai fazer 8 anos, em Alfenas, ele era o presidente da associação e ele era também o pastor interino em Alfenas. Então nós tivemos esse contato. No dia da minha posse em Alfenas, ele esteve lá pregando, porque ele era o pastor interino. E a igreja tem um carinho, a igreja de Alfenas tem um carinho muito grande pelo pastor Marcelo. Uma pessoa realmente de Deus, como todos nós, eu tenho alguns contatos com algumas pessoas daqui. Já estivemos lá em Alfenas ajudando algum... É campanhense que fala? Campanhense? Alguns campanhenses, não sei se a irmã se recorda bem, do Vitor, da Mariana, do filhinho, do bebezinho, que ficou muito tempo ali em Alfenas. A gente teve a alegria de acompanhar, mas não era uma alegria grande, porque o bebê estava
enfermo, mas graças a Deus hoje ele já está bem crescido, né? Tenho acompanhado também algum contato com algumas pessoas. Estive visitando a irmã Thelma na ocasião em que ela fez a cirurgia. A gente manda uma mensagem, orações durante todas as manhãs, e ela é uma das pessoas que está nesse grupo. E eu peço ao irmão, presidente da igreja, a toda a igreja, que orem pelo meu ministério, pela minha família. Eu estou fazendo um treinamento aqui, a exposição bíblica aqui em Três Corações, na Igreja Batista Central, amanhã e terça-feira. Estou longe de casa desde ontem, só retorno terça-feira à tarde ou à noite, depois de terminar o curso, né? Mas ore por nós. Eu estou de férias, pelo menos dizem, né? Pelo menos dizem que eu estou em férias, mas tá bom. A gente, é aquilo que o irmão falou com muita propriedade, e é uma grande verdade, né? Você quer demonstrar ser discípulo de Cristo, se envolva com Ele, se envolva na obra dele, né? E nós precisamos envolver. Como Jesus não tira férias, os discípulos de Cristo também não. Então eu agradeço o irmão, tá? Agradeço o irmão, dê um abraço aí no Marcelo quando ele voltar, sei que ele está pregando lá na posse do pastor Castelo. E obrigado à igreja pela recepção. Quando estiverem passando, eu devolvo aqui o convite do irmão. Ele disse que quando eu estiver passando por campanha, passar por aqui. Quando estiverem passando por Alfenas, passem lá na igreja, como ele já passou, né? Como essa família já passou por lá. Estavam vindo de Passos e passaram por... Era de Passos? Não? Isso. E aí passaram por lá, participaram conosco, adoraram a Deus conosco. Ou simplesmente, se quiserem me visitar minha casa, tomar um café comigo, visitar a igreja, dia de culto ou não, não tem problema. Eu estarei lá à disposição de cada um de vocês. Eu procuro me envolver o máximo na obra, porque eu preciso ser um discípulo. Então eu agradeço à igreja, externo aqui o meu abraço em nome da primeira igreja batista de Alfenas, e vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor uma bênção toda especial nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas estão se afastando da Tua presença, estão até tirando o Senhor de suas vidas. Mas a Tua palavra diz que a Tua misericórdia, ou as Tuas misericórdias, se renovam a cada manhã. Então, que a cada manhã o nosso coração possa ser renovado, a nossa mente renovada, o nosso pensamento, o nosso comportamento, o nosso envolvimento com o Senhor e com a Tua obra. Que todas as manhãs o Senhor faça nascer em nós um desejo ainda maior de adorá-lo, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração e louvor. Obrigado, Pai, por esta igreja, por esse presente que o Senhor deu a esta cidade por nome Campanha, aqui no estado de Minas Gerais. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada discípulo, pela liderança dessa igreja, pela diretoria dessa igreja, pelo pastor que está à frente do rebanho. Obrigado, Deus, porque todos são pastoreados pelo Senhor, e é por isso que vemos a Tua graça neste lugar. Essa paz que aqui reina é devido à Tua presença, e nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor continuará fazendo. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces, santas e puras consolações do Espírito Santo estejam presentes sobre nossas vidas, nós que estamos aqui, e com todos os Seus filhos espalhados pela face da terra. Nós, em uníssono, dizemos ao Senhor: amém. Glória a Deus. Obrigado, amados, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Sinta-se abraçado por mim, pela PIB de Alfenas. Amém. Irmão Paulo.
Deus abençoe a vida dos irmãos e numa oração silenciosa nós estamos assim dispensados.